Pessoal, e o Cruzeiro não está para brincadeira, tá? O Cruzeiro está definindo aí, bateu o martelo pela contratação do Fabrício Bruno. Tem também aí Gabigol sendo aí, né, bastante questionado. Tem também os Antes indo à loucura com Gabigol, né, no Cruzeiro e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final. O Cruzeiro, que se confirmar as contratações de Valentim Gomes e Fabrício Bruno, alcançará a maior folha salarial de sua história, os 20 milhões de reais por mês. Esse número já havia sido planejado no ano passado, quando o Pedrinho BH assumiu a SAF cruzeirense. Na oportunidade, enquanto dirigido pelo Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro gastava 12 milhões de reais mensais. Chegaram vários reforços que levaram a folha do Cruzeiro para, ainda em 2024, 17 milhões de reais. Você vai lembrar que vários atletas que não faziam parte dos planos deixaram a Raposa na metade do ano passado. Com isso, a folha caiu para 15 milhões de reais. Mas já são 10 as contratações para esse ano, se confirmadas as chegadas do Valentim Gomes do Vélez, em operação de 62 milhões de reais, e do Fabrício Bruno do Flamengo, numa operação de 45 milhões de reais. Com esses 10 reforços associados e somados à saída de alguns atletas, a folha cruzeirense vai gerar na casa dos 20 milhões de reais. É que nesta quarta vai chegar pela manhã o Fagner, lateral direito. Tudo certo, visto do jogador, ele que foi anunciado pelo Cruzeiro, emprestado pelo Corinthians até o final de 2025, e o Fagner já está a caminho, chega na manhã desta quarta-feira aqui na Flórida. O Bolassi também muito próximo aí de chegar, ele até quinta-feira vai estar com a delegação, e o mesmo vale para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira vem de Londres e ele também é aguardado na quinta-feira aqui na Flórida. Tudo aí sob controle, como a gente já vem falando, a situação desses atletas, então não tem nada de anormal acontecendo. O Matheus, ele tem, claro, a esposa grávida neste momento, né? Uma questão importante que todo mundo tem que considerar. E além disso, um acordo ali com o clube, foi tudo conversado. A gente não estava tão acostumado assim a fazer esses grandes movimentos no mercado. São jogadores importantes, o Valentim Gomes, uma das grandes promessas do futebol argentino nos últimos anos, o Fabrício Bruno, até pouco tempo titular do Flamengo e jogador da seleção brasileira. Então o Cruzeiro vem trabalhando, o clube está disposto a fazer esses investimentos altos no mercado e aguardando o desfecho positivo. Claro que o Cruzeiro quer que o processo ele avance o mais rápido possível para que os atletas possam iniciar a pré-temporada. A questão do Fabrício Bruno resolvendo e indo para a parte de documentação, isso ainda não aconteceu, você acaba tendo o jogador à disposição porque ele tem visto americano. Então, é questão de viajar, chegar aqui e começar os treinamentos. Começar pelo gol, então, que eu acho que fica mais fácil, né? Temos aí como opção o Cássio e o Léo Aragão. O Cássio é o titular, né? Não precisa nem discutir nada, né? Você bota a carinha do Cássio e avança. Cássio que melhorou a saída com o pé com o X. Inclusive, a gente achou que ia ser uma tragédia nos primeiros momentos. O Cássio evoluiu, né? Não foi uma questão, não, cara. O jogo com o pé do Cássio não foi uma questão. O lateral direito agora já começa a pegar um pouco, ó. O William, que foi um dos melhores laterais do Brasil no ano passado, bateu seleção brasileira, e o Fagner, que acabou de chegar por empréstimo do Corinthians. E aí? Ah, o William ou Fagner? William. Apesar o William também. O William e muita coisa. Vamos pra zaga, então. Zagueiro pela direita. Fabrício Bruno ou João Marcelo? Eu acho que o Fabrício vai chegar para ser titular. Pelos valores envolvidos, foi um jogador que foi titular no Flamengo em boa parte do ano passado, seleção brasileira, eu acho que chega para jogar. Então o Fabrício Bruno aparece por ali. Do outro lado, Valentim Gomes ou o Vidalba? O Cruzeiro exerceu aí a opção de compra do Vidalba e o Vidalba é jogador do Cruzeiro. O Valentim Gomes está chegando como uma grande contratação vindo do campeão argentino do Vélez Sarsfield, né? O que vocês acham? Eu acho que o Vidalba pode até começar como titular, até porque o Valentim é muito jovem também, mas acho que ele
ele será titular em algum momento ali e não Tem muito potencial para roubar essa titularidade, né? Acho que ele vai chegar para ser titular em algum momento. Talvez nesse começo, numa adaptação, o Vidalba tá mais adaptado e tudo, mas eu acho que o Valentim chega para ser titular, sem dúvida. Valentim também, concordo. Zagueiro, capitão. Lateral esquerda, Marlon ou Kaique? Aqui é Marlon, né? Marlon sem pensar. Chegamos à meiuca, hein? Chegamos aí à volância. Marlon Kaique. Wallace ou Lucas Romero? Mas de tudo isso, Romero. Enfim, acho que é Romero. entra Romero aí agora como volante. Do lado dele, acho que é Matheus Henrique. Então, Matheus Henrique ou Christian? Acabou de ser contratado. Matheus Henrique. O Christian é um jogador que acho que ele pode render muito na mão do Diniz, hein? Mas titular é o Matheus. Titular é o Matheus Henrique. Então, Romero e Matheus Henrique ali fazendo o trabalho de volância, carregando os pianos aí no meio de campo. O VS falou do Christian. O Matheus Henrique em vários momentos jogou como meia esquerda na temporada passada. Então, se ele quiser continuar utilizando o Matheus Henrique como meia esquerda, ele pode colocar o Christian de volante ali. Agora Matheus Pereira ou Lucas Silva aí? Matheus Pereira, Matheus Pereira meio que automático. Automático. Apesar da importância também do Lucas Silva até na última temporada, de, enfim, liderança, até capitania nesse time em alguns momentos, né? Matheus Pereira, então, sendo camisa 10. Agora chegamos ao ataque. Dudu ou Eduardo? Dudu. Dudu. Tem nem muito. Dudu, né? Pelo menos acho que vai ter esse impacto inicial. Tem que ver como o Dudu vai se soltar, né? O outro lado agora, ó, sugere Bolasie, Marquinhos e Lautaro Dias. Então, mas é que é isso que eu acho que não vai ser assim. Eu acho que é um 4-4-2 com Gabigol e Caio Jorge na frente. Com dupla de ataque. Eu acho que é Matheus Pereira e Dudu fazendo ali uma armação, o time organização e uma dupla de ataque com Gabigol e Caio Jorge. Então vocês preferem colocar, por exemplo, o Gabigol aí agora? Isso. E o Caio Jorge lá na frente? Eu faria dupla mesmo. Porque o Gabigol também não vai ser ponta direita. Também a gente não vai. não dá pra colocar o Gabigol como ponta direita. Se fosse no 4-3-3, eu colocaria o Gabigol no centro e o Dá Bolasie pra do gente outro fazer lado. do jeito que a gente quer aqui, então. Mas pode ser 4-4-2. Aí fica bonito demais. Remapear. Então, beleza. Aí a produção é nossa. Pode ser. Bota aí. Então, ó, bota Gabigol e Caio Jorge ali na frente. Bota Dudu e Matheus Pereira como Dudu e Matheus Pereira mais centralizados. Meio. E aí no ataque, Caio Jorge e Gabigol. Ah lá, ficou assim. Pode ser. Bacana? E na realidade, hoje em dia, posição e função são coisas completamente diferentes. Os caras vão trocar de posição o tempo inteiro. Mas é isso. Mas eu o acho desenho é basicamente esse. O que acontece com Valentim Gomes e Fabrício Bruno, zagueiros que já disseram sim ao Cruzeiro, mas ainda não puderam ser anunciados como reforços. Posso assegurar que a dupla faz toda a força do mundo para que o negócio aconteça. Fabrício Bruno, inclusive, adotou uma postura enérgica com os dirigentes do Flamengo, exigindo a liberação mais rápido possível, até porque o Fabrício Bruno sabe que no Flamengo será reserva com o Felipe Luiz, enquanto no Cruzeiro ele chega para ser titular absoluto. Já o Valentim Gomes está muito encantado com a chance de ganhar no Cruzeiro, muito mais do que ganha no Vélez, mas tanto o Vélez quanto o Flamengo têm criado algumas dificuldades. Dirigentes do Cruzeiro estão tranquilos e seguros de que o negócio vai acontecer. O que eu ouvi de um dirigente com quem conversei na manhã dessa quarta-feira é o seguinte, abre aspas, trazer jogador grande e caro é sempre mais demorado, faz parte do processo, fecha aspas. Importante contar que as cifras acertadas com os clubes são as seguintes, 62 milhões de reais para o Vélez, com o Cruzeiro inclusive assumindo o pagamento dos impostos de toda a operação, com o Flamengo 45 milhões de reais, a bônus previstos também de acordo com performance do atleta. O fato de o Valentim Gomes e de o Fabrício Bruno estarem em férias também ajuda a entender um pouquinho da demora, mas a tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. Cabuloso atrás de zagueiro. Já trouxe atacantes, muitos atacantes, meio-campistas, Gabigol, Dudu, ano passado Lautaro Dias, etc, etc. Quem mais de atacante? Que principalmente esses aí, né? Caio Jorge, Gabriel Veron. Caio Jorge, mas o Veron voltando, voltou, né? Voltando para Portugal. Enfim, agora atrás de zagueiros. Agora, e já estão na nossa tela aqui os dois, o Fabrício Bruno e o Valentim, é isso? Gomes. Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield. Fabrício Bruno ou Valentim Gomes? Números dos zagueiros nas ligas nacionais em 2024. Fabrício Bruno, que chegou à seleção brasileira,
foi pretendido por um clube, qual era o clube da Premier League? West Ham. E permaneceu no Flamengo e pode chegar ao Cruzeirão cabuloso. 28 jogos, 26 como titular, 1 gol. Médias de desarmes 1.1 por partida, aí tem interceptações, passes recuperados, duelos vencidos, bons números e muito bom futebol do Fabrício Bruno. Valentim Gomes, 37 jogos como titular no campeão argentino, hein? 37, 36 como titular. 1 gol e bons números também, olha, melhores até os números em todos os quesitos do que o do Fabrício Bruno, André. Pois é. Um é um zagueiro já estabelecido, né? Até questão de idade. O Valentim Gomes tem 21 anos, ainda é promissor, embora venha de uma temporada espetacular. O Fabrício Bruno já é um cara mais estabelecido, sobretudo no futebol brasileiro, ainda jogando num clube do tamanho do Flamengo, pretendido em Premier League, com convocação para a seleção. Então, acho que são zagueiros assim de estágios de carreira diferentes, mas que funcionariam perfeitamente juntos. Assim, faria o Cruzeiro ter possivelmente uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro. Você já tem a saída do Zé Ivaldo, teve já mas a permanência do Villalba. Então, para mim seria espetacular. Assim, não sei quem não dá para falar quem que é melhor nesse sentido, porque o Valentim Gomes, como falei, por ser novo ainda, está em projeção de crescimento. Acho que o Fabrício Bruno é um cara que é mais certeza, mas o Valentim Gomes pode dar um retorno técnico. Se o Bruno chegar, pegar a camisa exato, e jogar. Já começa a jogar. Assim, é um dos principais zagueiros do país. E o Valentim Gomes está falando de jogador que pode dar um retorno técnico e financeiro, por mais que seja um alto investimento agora, porque você está falando de um cara extremamente promissor, como a gente viu os números dele na tela. O Cruzeiro tem feito muitas contratações midiáticas, principalmente Dudu e Gabigol, mas pensando em necessidade, em urgência do time, Fabrício Bruno e Valentim Gomes são até necessidades maiores do que Dudu e Gabigol, porque vão chegar, Dudu e Gabigol vão certamente ter oportunidade imediata como titulares, mas a zaga foi onde o Cruzeiro mais sofreu na reta final da temporada. Zé Ivaldo, João Marcelo tiveram ali uma instabilidade, o Villalba foi a opção do Diniz por ter uma saída de bola melhor, mas nunca foi uma defesa realmente confiável. E o torcedor do Cruzeiro, no meio da janela, quando tem a virada de Ronaldo para Pedrinho na gestão, viu também a chegada de contratações ali diferentes do perfil recente. Então chegou Caio Jorge, investimento, Wallace e Mateuzinho para o meio campo, o Cruzeiro passou o Lautaro Dias, se incorporou, mas do meio para frente. E na defesa faltou. Então, pensando de forma mais pragmática, de forma mais científica para as necessidades do time, são muito necessários para o momento. Agora, e até uma comparação que o torcedor é natural para o torcedor do Cruzeiro, é o Cruzeiro atual com o Cruzeiro de 2013. E realmente, o Cruzeiro atual, no início de temporada, lembra muito a montagem daquele elenco de 2013, do time que acabou sendo bicampeão brasileiro com Alexandre Matos. Então, naquela época, o Cruzeiro teve contratações de muito impacto, Diego Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto. Então foi muita gente. Eu não lembro quem era a zaga. O Dedé chegou para ser um dos zagueiros, Bruno Rodrigo. Verdade. Mas o que o Cruzeiro fez ali foi realmente, além das contratações de impacto para sinalizar o mercado, como o Júlio Batista, foi apresentado um carro forte no Mineirão, mas não deu retorno em campo. Mas mais do que isso, o Cruzeiro formou ali um elenco. E aí, para formar elenco, tinha Ceará, tinha Egídio, tinha Newton, que foi muito importante naquele meio campo. E até Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, naquela altura, não tinham um tamanho de mercado como Dudu e Gabigol hoje. Então, de fato, o Cruzeiro precisa ir além de contratação para levar torcedor para o estádio, como foi a apresentação do Gabigol. Precisa desses caras de composição. E nesse sentido, Fabrício Bruno, Valentim Gomes, Rodriguinho, que é uma aposta muito interessante. O Eduardo pode ser um jogador muito útil, até pelo estilo de jogo do Diniz. Então, o Eduardo é parecido com o que a gente falava agora há pouco do Tiquinho. Perdeu espaço, mas não quer dizer que acabou. Não, de forma alguma. E não adianta só fazer contratação midiática. Precisa realmente
formar um elenco que tem um perfil, que tem ali mais de um jogador por posição e boas opções. Então acredito que o Cruzeiro está caminhando nesse sentido. Não está se restringindo só a dar satisfação ao torcedor, mostrar que houve uma virada de chave na gestão. Além disso, dando o passo seguinte, que é ter um elenco equilibrado, e acredito que essas contratações podem fazer o Cruzeiro chegar nesse patamar. E só um aspecto, até dentro do que você está falando do perfil, que acho que aí se enquadra muito com o Fabrício Bruno. Com um time que deve ter marcação, jogar com linha alta, o Fabrício Bruno é um monstro em recomposição, assim, né? Em arrancada, em velocidade. Então é um cara que, além de ser um baita de um zagueiro, eu acho que ele pode casar muito nesse perfil de ter defesa alta. Acho que ele dá uma segurança para você subir. Também tem muito tempo de bola e velocidade. Então, isso pode ser perfeito para um time se sentir confortável de colocar todo mundo mais adiante. Então, acho que também tem essa questão que acaba casando muito bem com a ideia do perfil do elenco. Você falou da velocidade, me lembrei daquela frase lá do Fabrício Bruno. Nenhum atacante ganha na velocidade, ganha na corrida. Lembra dessa? É verdade. Boa essa. Ele tem razão, na recuperação ele vai muito rápido. bem. Só que perdeu espaço com o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz valoriza também uma saída de bola sustentada e que exige participação do zagueiro, e na comparação com Léo Pereira e Léo Ortiz, Fabrício Bruno está em desvantagem. Fabrício Bruno não tem uma saída de bola tão qualificada como esses jogadores. O Diniz, a gente sabe que, independentemente do zagueiro, ele vai tentar aprimorar, ele vai tentar fazer com que o cara arrisque mais, com que o cara evolua no fundamento de passe, mas o Fabrício Bruno vai ser um cara que precisa ser lapidado, assim como o Valentim Gomes. A gente falava do Gustavo Quinteiros, o Quinteiros não era esse cara da saidinha de bola. Ele, muitas vezes, até fazia um jogo mais direto, mais objetivo. Então, o Valentim Gomes e o Fabrício Bruno vão precisar se adaptar a essa dinâmica do Diniz, que exige mais da qualidade de passe do zagueiro. Eugênio Leal pode ser a melhor dupla de zaga do Brasil? Pode vir a ser, sim. Tem potencial para isso. O Fabrício Bruno já é um zagueiro consolidado no futebol brasileiro, retornando à casa onde começou. Bem lembrado. Jogador que passou por seleção com sucesso recentemente, atraindo interesse do futebol internacional. E o Valentim Gomes, um jovem de muito potencial. Uma das peças assim importantes do Vélez campeão argentino, um zagueiro de boa estatura, de velocidade, tempo de bola, mas que também com a bola no pé sabe jogar. Então seria uma dupla que seria candidata assim, a se tornar uma das melhores, e eu acho que daria uma solidez defensiva. defensiva. E Bastos jogam vôlei? Você só levantou a bola, né? Estou colocando candidatas. Eu mesmo perguntei, eu mesmo corneto. Estou colocando aqui, primeiro a gente tem que ver se essas concretizações vão acontecer, e a partir daí qual vai ser o desempenho deles juntos. Mas sim, o potencial é para que seja uma das melhores. Eu concordo. E tem o seguinte, né? Você acaba tendo, por exemplo, tem o João Marcelo lá. Foi o zagueiro que teve uma boa temporada. Mas caiu de rendimento no final. Caiu de rendimento no final, mas teve uma boa temporada. Sim. É um jogador que pode ser ali uma boa opção para essa zaga, para ficar na reserva, para jogar eventualmente. E aí tem o Vidalba, que o Diniz quis que ficasse, mas o Vidalba jogou de zagueiro, de fato, ele é lateral esquerdo. Uhum. E aí ele pode ajudar na lateral esquerda, porque o Marlon também não teve um ano dos mais brilhantes. Então você passa a ter ali a opção do Vidalba para jogar na lateral esquerda, dois zagueiros de bom nível, com o João Marcelo sendo oposição. Então você já está pensando aí mais adiante, né? Tem outras opções hoje. Ganhar elenco. Sabe quais? Caso o Diniz queira repetir o que fez muitas vezes no Fluminense, algum meio-campista que vire zagueiro durante os jogos. Aconteceu muitas vezes com quem? Com o André? O André, especialmente o Martinelli, ele fez isso também, mas principalmente o André. Era uma coisa circunstancial ali do elenco do Fluminense, daquele momento do Fluminense, que ele não tinha também tantos zagueiros, e o vira e mexe, o Felipe Melo não aguentava o ritmo das partidas, e aí ele tinha que dar mais dinâmica, e ele fazia isso, mas é porque ele tinha também jogadores com essa característica. Não sei se no Cruzeiro, com o tempo, ele vai fazer essa opção de trazer, por exemplo, o Lucas Romero para... A gente já viu o Lucas Romero ano passado voltando para a saída de jogo, não como zagueiro, entre os zagueiros para começar a jogada. Isso pode acontecer, mas ele como um dos zagueiros, não vejo dessa forma. Só que
olha só, esse é um livro que está na primeira página. Estão colocando ali os personagens ainda. Essa história vai ser preenchida ao longo da temporada. A história do Cruzeiro de 2000. Pois é, pessoal, o Cruzeiro está esperando bater o martelo por Fabrício Bruno nesta quarta-feira, né? O agente do zagueiro tem reunião com o Flamengo para definir aí os últimos detalhes para a contratação do Fabrício Bruno definitivamente pelo Cruzeiro, né? O Flamengo que tem que aceitar ali as propostas, né? O Cruzeiro fez uma primeira proposta, o Flamengo negou. O Fabrício Bruno quer sim ir para o Cruzeiro, tá? Já queria antes pela primeira proposta, mas o Flamengo negou. Então o Cruzeiro fez uma contraproposta, uma contraproposta, e agora acredito que será realmente contratado aí definitivamente pelo Cruzeiro, né? O jogador, né, de 29 anos teve aí uma reunião, né, com o seu clube atual e está se encaminhando para aí fechar aí negócios com o Cruzeiro. Lembrando que Fabrício Bruno tem um contrato aí com o Flamengo, né? Então o clube carioca tem aí tem um contrato com o zagueiro até 2028. Então não tem como sair de graça, nem fazer um pré-contrato, né, que é 2028. Então o Cruzeiro tem que desembolsar aí, né, os seus milhões, né? E o que o Flamengo pediu ali é cerca de 35 milhões de reais por 50% dos direitos do atleta. 50%, tá? Esse é o valor que o Cruzeiro vai ter que desembolsar aí por metade dos direitos do Fabrício Bruno. Eu acredito que pela idade do Fabrício Bruno vai encerrar sua carreira aí certamente no time do Cruzeiro, né? Mas e aí? Vale todo esse investimento, 35 milhões por 50% de um zagueiro de 29 anos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, tá? E Gabigol rebate atacante do Cruzeiro que provocou por vitória nos Estados Unidos, né? Já teve aquela primeira resenha, né? O time do Gabigol perdeu, mas o Gabigol ali rebateu a provocação. Ali tudo na brincadeira, né? Já tem a mídia querendo fazer um alvoroço, mas foi tudo na brincadeira, tudo ali na resenha, porque o time do Gabigol, né, no primeiro perdeu e o atacante do outro time, né, o time reserva ali, provocou o jogador e o Gabigol rebateu. A mídia quis fazer um alvoroço, mas nada demais, tá? Foi só ali uma brincadeira e tá tudo certo entre os jogadores do Cruzeiro. Sabe por que a mídia está querendo fazer isso? Porque a mídia está vendo que o Cruzeiro está se fortalecendo, está querendo ali criar atritos, criar conflitos para tentar rachar ali o grupo antes mesmo de começar a temporada, né? Porque certamente os antes já estão com medo, tá? Digamos, de uma crescente, né, avassaladora do time do Cruzeiro. Mas e aí? O que vocês acham aí, né? O que vocês esperam da temporada do Cruzeiro para 2025? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!